Começamos o mês de outubro, Outubro Rosa, o mês de prevenção, a campanha, né, do câncer, trazendo essa necessidade de chamar a atenção das mulheres para buscar por esse autocuidado, para buscar entender o que pode levar, mas além de tudo isso, fazer os exames também, né, para ter certeza de uma saúde, é um autocuidado. Mas a gente vai falar um pouquinho de situações que as mulheres vivem no dia a dia e que podem levar a manifestar uma emoção que vai acabar, se manifestando no corpo físico. Então, a gente percebe o quanto cada vez mais as mulheres estão assumindo, o controle da casa, o controle da relação, o controle da família, então, se sentindo sobrecarregadas, mas cada tarefa que a mulher assume, ela não consegue depois sair do lugar, deixar para outra pessoa. Ela vai acumulando. Então, a criança, né, quando é pequena, ela demanda um tanto de trabalho. À medida que essa criança vai crescendo, né, esse tipo de trabalho ele vai aumentando. São outras responsabilidades quando a criança está frequentando já outros espaços, outros grupos. Então, a mulher é aquela que está atenta a tudo aquilo que está acontecendo com o filho, as amizades, aonde vai levar, os horários. Então, toda essa responsabilidade, essa mulher vai acumulando. E cada vez mais, sem perceber, vai diminuindo o tempo que essa mulher tem de olhar para ela. Quanto mais ela vai se sobrecarregando, e isso a impede de deixar algo para poder olhar para si mesmo, de buscar pelo médico, de buscar pelo autoconhecimento, pelas suas emoções, entender o que está acontecendo, a mulher ela vai entrando num looping, né? À medida que os filhos vão crescendo, que existem também, a gente sabe disso, quer dizer, o filho cresceu, a casa às vezes se torna maior, as responsabilidades dentro dessa casa também. Então, tudo vai se avolumando e essa mulher continua ali no meio, com uma porção de emaranhados que ela vai trazendo para ela, né? Essa necessidade de controlar, por mais que ela se abra para arrumar alguém que vá ajudá-la dentro de casa, mas a responsabilidade do trabalho daquela pessoa também está sob o controle dessa mulher. Então, esse excesso de peso, à medida que a vida vai acontecendo, vai fazendo com que a mulher tire esse olhar dela mesma para olhar para fora, para garantir que tudo vai acontecer certinho. Só que os fatos do dia a dia e também uma história de vida que vem lá do passado e que a gente nem sabe o que essa mulher viveu, já pode ter gerado sentimentos de tristeza, que ela não teve oportunidade de se trabalhar ou de limpar, mágoas muito fortes, que a gente sabe que sentimentos de mágoa, né, é como se eles se cristalizassem no corpo. Então, toda essa carga emocional que essa mulher vai guardando e que, a partir do acúmulo de afazeres, ela não se dá a oportunidade de se olhar, de se conhecer, ela vai se deixando de lado, perdendo até a própria identidade. É como se ela mesma fosse deixando de se conhecer, né, a ponto de não saber nem o que que ela gosta, o que que é importante para ela, quando ela está colocando toda a importância da família na frente dela para que ela tenha o controle sobre isso tudo. Esse deixar de lado o autocuidado com um acúmulo de sentimentos negativos que não são trabalhados, né, e que vai gerando essa até como se fosse uma frustração com ela mesma. E é interessante que essa frustração vai fazendo essa pessoa se encolher mais ainda, né? Se esconder até.
né? Existe essa coisa da mulher se esconder como mulher. Quando eu digo se esconder como mulher, é se esconder dentro das próprias necessidades que ela teria como mulher, como ser humano dentro do sistema. De ser vista, de ser elogiada, de alguém perguntar o que ela gosta de fazer, o que vai atendê-la. Então, ela vai se colocando nesse lugar mais lá embaixo, escondendo as próprias necessidades e as satisfações para poder atender aquilo que é prioridade dentro da família. Ninguém está aqui para dizer se isso é certo ou errado. O que a gente está vendo é que essa carga emocional sufocada aí dentro, essa frustração por não se sentir atendida, mas ela nem é capaz de expressar ou de cobrar isso, muitas vezes, ou quando cobra é num desequilíbrio que não gera a ela uma satisfação, porque é como se alguém estivesse fazendo alguma coisa só porque ela brigou, só porque ela cobrou, e isso vai fazer com que ela se cale ainda mais. Então, todos esses sentimentos que ficam calados lá dentro, essa sensação de não ser vista, de não ser reconhecida dentro daquilo que ela faz, e essa necessidade que continua cobrando, mesmo ela vivendo uma dor, isso continua cobrando para que ela olhe para o sistema, pode gerar emoções que podem acabar trazendo para ela essa insatisfação, né? E até gerar uma doença como câncer. Então, o câncer é uma doença, não estou falando da parte médica, por favor, tá? Né? A gente está falando da parte emocional, mas que ele gera um sofrimento em todos da família, como se todo mundo precisasse parar e prestar atenção naquilo que aquela mulher está vivendo. Não é algo que a pessoa consiga, pode até acontecer de alguém precisar viver uma situação dessa sozinha, mas normalmente, né, o que isso traz é uma necessidade de todo o sistema que ela cuidou o tempo inteiro se vire para olhar para aquela mulher. Então, existe um caminho muito mais leve, que não precisa chegar a esse extremo, dela passar por toda essa dor, por todo esse sofrimento, para poder ser vista, que é o cuidar de si mesmo, o autocuidado. Então, cuidar das emoções, reconhecer o lugar dela, a importância dela, saber dizer não quando isso realmente é algo que está pesado para essa mulher. Então, saber encarar e dizer, não, isso eu não vou fazer. Delegar tarefas, se, né, esse acúmulo estiver sendo necessário. Então, se a mulher trabalha fora e mesmo assim tem que cuidar de casa, buscar por uma organização que ela mesma se respeite. A mulher tende, por necessidade de cuidar do sistema, ela tende a se desrespeitar, a deixar de olhar para si mesmo, para poder garantir que todo mundo vai ficar feliz. E aí, num momento onde aparece essa doença, aonde todo mundo vai olhar para ela, né? Só que não é essa a forma que ela gostaria de ser reconhecida. Além de tudo isso, a gente entende o quanto esse olhar para si mesmo, essa busca pelo autoconhecimento, liberar emoções, falar não, dizer não, eu vou deixar que cada um cuide de si, se já estão numa idade aonde é possível, dividir a responsabilidade da organização da casa, né? Trazer resultados para que essa mulher consiga se amar, principalmente isso. Então, quando a postura é não espero esse amor do outro, eu vou me amar para que os outros possam me amar também. E se tiver uma dor aqui, antes que isso vire uma doença, exatamente, então, cuidar de si para poder cuidar dos outros. Então, antes que isso vire uma doença, eu vou me cuidar das minhas emoções, dos sentimentos que eu tenho aqui guardado, para que eu possa estar inteira para viver e para celebrar com a minha família.
A outra questão que a gente traz dentro da constelação familiar e do trabalho que a gente faz de autoconhecimento, de entender essa mulher dentro do sistema, caso já tenha acontecido de aparecer alguma coisa que foi detectado no exame, um nódulo, alguma coisa, é muito importante também continuar, né, e se encaminhar para um processo de autoconhecimento, porque, como a gente fala, né, se a gente joga uma sementinha numa terra boa, árida, né, numa terra preparada, essa semente vai brotar. Tomar uma medicação que foi desenvolvida para esse problema. Se a pessoa tem um coração cheio de mágoas, muitas coisas guardadas que ela não pôde falar, tristezas imensas, se sentiu desrespeitada, não se sente vista, aquela sementinha, né, como se fosse o remédio, ele não vai gerar o mesmo efeito. Então, a gente sabe o quanto a parte emocional colabora para que aquele tratamento que precisa ser feito, aquela cirurgia, muitas vezes, ou uma cicatrização até, ou o próprio medicamento, para que ele possa atuar no físico dessa pessoa, gerando um resultado positivo. Então, ou antes, no autocuidado, que é o que a campanha traz, né? A necessidade dessa mulher se olhar, ou durante um processo onde você já identifica que está ficando de lado, que não está se olhando, que não está se cuidando, ou mesmo quando já existe, né, um diagnóstico de um nódulo ou de algo que precisa ser curado aí. Em qualquer dessas situações, o trabalho de autoconhecimento ele pode ajudar muito no processo de cura. Então, é desafiante, mas a gente sabe quantas e quantas mulheres, a partir de uma mudança interna, conseguem se curar também. Então, se for esse o seu caso, ou de alguém que está nos ouvindo, a busca pelo autoconhecimento ajuda para que os outros tratamentos, ou para te levar a buscar por esse cuidado, que vai te deixar forte, para viver alegria e felicidade com a sua família, todo mundo olhando para você, mas olhando com carinho, com gratidão e reconhecendo a mulher que você é. Ok. Então, estamos aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Ok, Dani.